gente, sejam muito bem-vindos. Boa noite para mais um podcast Todo Mundo Tem. E como vocês sabem, todo mundo que vem aqui tem uma história para te inspirar, um lugar de conexão com algo superior e um momento onde achou o seu verdadeiro propósito de vida. E hoje, olha, eu tentei resumir o currículo dele para não precisar ler, não consegui. E aí eu falei, eu vou ler e vamos assim, porque é fantástico tudo que ele faz, tudo que ele fez, tudo que ele vai fazer ainda por essa humanidade. Então, fiquem ligados e vejam só quem eu trouxe aqui hoje para vocês. Ele é palestrante internacional, mentor, escritor, especialista em comunicação verbal e não verbal e no desenvolvimento das competências socioemocionais e de liderança. Hoje eu vou ter que tomar cuidado aqui com a minha postura, que ele vai me analisar. Especializou-se no estudo dos aspectos emocionais e mentais e físicos do ser humano, com os profissionais mais renomados dos Estados Unidos, da Europa, da América do Sul, do México e da Índia. Presidente do Instituto, vou falar o nome, Eduardo Chiniachik, com mais de 40 anos de experiência no Brasil e na Europa. É referência em ampliar a autoliderança das pessoas por meio de palestras, mentorias e treinamentos, para que elas obtenham atuações brilhantes em suas vidas. Fica ligado, gente. Colabora periodicamente com artigos para os mais importantes veículos de comunicação do país e é autor de best-sellers. Viva como você quer viver. A vida é um milagre. Transforme seus sonhos em vida. O poder do carisma, esse livro é fantástico. E o mais recente livro que está aqui, ó, para vocês correrem para comprar, Cuidar de Quem Educa. Seja muito bem-vindo, meu amigo Eduardo Chiniachik. Prazer e honra estar aqui, viu, Maria? Que delícia! Delícia! Falamos Nossa. juntos. Que gostoso. O Edu, eu tive um contato de um tempo curto, mas intenso, como a Dani, que está aqui, disse. E sempre foi muito gostoso, assim, a sua energia, esse olho no olho que você traz. Então, Edu, eu não podia me sentir mais tranquila e mais confortável num programa quanto esse com você. E eu me sinto em casa, né, Mari? Obrigada. Mas vamos muito lá? Bom. Vamos Bora. Contar essa história do Edu? Porque a gente Nossa. sabe que Edu é palestrante, faz mentoria, faz congressos infinitos, livros maravilhosos. Mas eu quero saber como começou essa história, Edu. Como é a sua infância? De onde veio o Edu? A gente sabe que ele é irmão do Roberto, mas conta pra gente como é que começou isso tudo. Lá na Baixada Santista, entre São Vicente e Santos, e você sabe que é uma das coisas que nós nascemos para quem conhece São Vicente, Vila Margarida ainda é um bairro pobre. Tá. E aí... Então, interior de São Paulo. Interior não, litoral de São Paulo. Litoral, São Vicente mesmo, né? Então, aí... Às vezes as pessoas falam assim, mas era pobre. Eu falei assim, sabe o que era rica? Por quê? Às vezes a gente fica com essa sensação, né, de que pobreza é miséria, é falta de alegria. Eu me lembro exatamente de uma infância repleta de estímulos, de jogar bola, de empinar papagaio, de caçar rã, de ficar pulando vala. Sabe essas coisas, né? Rua. E muita gente amiga. Então, e essa foi uma das coisas que eu estava, quando eu fui morar na Índia. Você morou na Índia? Morei na Índia. Uau, quanto tempo? Parênteses, gente. Um ano inteiro e durante 5 anos, 3 meses por ano. Eu fiquei 20 dias na Índia. Quase morri, virei do avesso. Imagina um ano. É muito lindo. Uau, mas depois você conta essa pra gente. Então, aí tinha um lance que como a gente convivia muito com os europeus lá, aí a pessoa fala assim, mas é pobreza, o pessoal está pobre, né? E aí eu olhava e falava assim, olha o zoinho, o pessoal deles, né? alegre, feliz, rindo. Uma fartura de comida até, né? Aquelas frutas maravilhosas e aí, ali. Então, por isso que quando eu falo assim de São Vicente, Santos, para mim, é essa referência. E sem mamãe e papai juntos, casados? Sim, juntos. Agora,
essa para mim é uma referência que, ao mesmo tempo, assim, durante um tempo tinha o Roberto, o Gilberto, a Rô, porém, quando deu 12 anos, eles foram embora. Eles estavam todos já em São Paulo, estudando. Né? Com 12? Então, praticamente, para mim, foi um período em que eu fui vendo a casa ficando vazia, né? Vazia. E aí vem o script. O script de vida era muito assim, pai trabalha, mãe trabalha. Então, hoje, quando eu vejo essa coisa, né, do corre, faz, trabalha, viaja, aí eu falo assim, nossa, padrão conhecido. Né? Tô reproduzindo aqui certinho. Sai correndo. Então, por isso que assim, esse período ele traz para mim uma coisa que era assim, parece que tinha um sentimento que era, ao mesmo tempo, de me sentir só, de ter os amigos próximos, mas uma sensação de que a família se esvaziou. Então eu ficava com essa sensação de os momentos em que se juntavam, e aí eu ficava sonhando e desejando que voltasse esse momento, né? E, ao mesmo tempo, eu também saí muito cedo para São Paulo, para a faculdade. Então, eu fico... parece que tinha sempre um estímulo do meu pai e da minha mãe, que era assim, vai para a vida. Vai para a vida. E você era o mais novo de casa? Eu era o mais novo de casa, né? Então, eu brinco que é raspa do tacho, né? Então, o que tinha de melhor foi lá e a gente juntou. E quem era o Edu no meio desses 3 irmãos? Você sabe quando era criança, Edu? Você sabe que tinha uma coisa que, assim, o Roberto foi sempre muito protetor. Né? Então, assim, ele, em alguns momentos, ele era, assim, o paizão. O Gil era o cara que dava a direção. Né? E a Rô era, por a gente estar muito mais próximo, então nós tínhamos uma coisa, assim, meio de... Era amor e ódio. Né? Então, assim, eu era o caçula... Que apanhava. Encapetado, que ficava, né, fazendo Você besteira. era o arteiro? Eu era arteiro, eu era muito arteiro. Então, nesse período, mas você sabe que eu tenho essa sensação de que eu fui muito, muito amado, né, muito amado pelos meus irmãos, pelo meu pai, pela minha mãe. Então, eles tinham esse núcleo. Então, te protegia ali, né? Então, por isso que quando eu saí de Santos e vim para São Paulo, eu tinha uma sensação que, assim, eu tinha uma sensação de que tinha alguma coisa junto comigo. Explica essa sensação, Du. É uma sensação de que onde quer que eu fosse, eu estava sempre bem acompanhado. Tá. Isso a gente não está falando de religião, a gente está falando de uma sensação de algo superior? Ou é dessa família que você sentia que ia junto? Que, se você me perguntar assim, você é muito religioso, eu vou até dizer assim que eu não sou tão assim de uma religião específica. Ir à igreja, à missa, mas eu me sinto extremamente próximo de Deus. Espiritualizado, né? Então, às vezes eu brinco, né, assim, eu sou fanático por Deus, eu adoro me sentir presente. Então, essa sensação de família e de me sentir protegido espiritualmente, em vários momentos da minha vida, eu tive essa sensação de estar enfrentando adversidades, mas ao mesmo tempo me sentia protegido. Tá. Então, por isso que, assim... Engraçado, você era novinho, né? Assim, essa sensação com 12 anos. Aí já estava... Não, já estava na faculdade, 16 para 17. Mas mesmo assim, novo, né? Não é uma sensação comum de um menino de 16 anos. É uma coisa que, para mim, sempre foi... a gente estava falando uma coisa, né? Que surgiu uma pergunta durante uma mentoria. Aí a pessoa falou assim, mas para que o autoconhecimento? E aí eu não titubeei, eu respondi assim, para se libertar.
para você Perfeita ser livre. Resposta. Não é? Então, eu tive sempre essa sensação, tanto é que aos 16, 17 anos, eu já estava envolvido com treinamentos, eu ia fazer biodança, eu acompanhava trabalhos de Reich. Então, assim, para mim... Esse universo... Esse universo do autoconhecimento, ele entrou muito cedo na minha vida. Então, ter essa percepção de... Ao mesmo tempo, aquele garoto tímido, com uma autoestima baixa, com autoconfiança baixa, com uma dificuldade de lidar com as emoções, precisava exatamente dessa abertura. Então, assim, precisava dessa coisa de olhar mais verdadeiramente. Então, essa coisa do autoconhecimento... Foi fundamental até para você poder ir para o mundo, né? Então, por isso que essa sensação, essa busca começou muito cedo. Sempre foi introvertido? Eu era tímido, fóbico. Daqueles que não falavam... Vai dar oi na festa de família, faz assim. Era bem isso mesmo. E você sabe que eu estava no domingo, a gente estava almoçando lá na casa da Roseli, da minha irmã, e aí o Roberto estava assim, nossa, eu era muito tímido. Eu falei assim, espera só um pouquinho, concorrência não. Você, né? O tímido da família sou eu. Mas você sabe que é tão interessante isso, né? Porque todos os irmãos, assim, nós... Na nossa trajetória, nós não éramos os caras mais extrovertidos, o dono da gangue ali, né? Só que, quando a gente olha, você fala assim, onde é que foi parar esses tímidos? Esses tímidos, né? Tudo palestrante, assim, escreve livro. Gil, né? A Rô, eu. Aí a gente olha e você fala assim, em algum momento, assim, eu costumo dizer isso, não permita que o seu medo interfira na sua trajetória de vida. Isso, perfeito. Não é? Perfeito. Então, chega uma hora que foi muito importante assim, teve um momento em que eu já andando lá para frente, eu fui me descobrindo como um facilitador de treinamentos. Aí eu falo assim, nossa, que legal, me sinto super bem. E aí parece que aquele medo de lidar com público. Um grupo, com o público, né? Você fala assim, nossa, foi legal, me sinto bem, me sinto à vontade. Aí surgiu um desafio que um dia o Roberto falou assim, acho que você pode ser mais generoso, né? Fazendo palestra. Aí eu falei, mas está tão tranquilo nesse negócio aqui de dar facilitando, né? Treinamento e tal. E aí surge o desafio de você subir no palco, e aí eu me vejo exatamente com essa coisa, né, de enfrentar um novo medo, um novo obstáculo, uma nova dificuldade. Então, quando eu falo isso para as pessoas, né, que assim, tem um momento em que é fundamental o nível de consciência de que você pode passar a vida sem enfrentar a si mesmo, sem enfrentar os seus desafios pessoais. Exato. Mas você não vai ter uma vida. Né? Você vai ficar naquela... A Bethânia tem uma música que eu acho fantástica, o trecho diz assim, a dura apatia de um controlador. Eu acho isso tão fantástico, porque acho que é isso que você está falando, pessoas tentando controlar, né, a vida de alguma forma, achando que tem algum controle, porque aquele controle parte de um medo muito grande de ir para a vida de verdade e acaba levando uma vida apática, né? O duro é que ela nem se deu conta de que ela está sendo controlada pelo medo dela, pelo medo, né? Exato. Né? A ideia de controlar o medo, ela não percebe que ela está sendo controlada. Então, às vezes eu falo isso para as pessoas, né? Eu falo assim, só um pouquinho. Quem está tomando a decisão? É você ou é o seu medo? Muito né? bom. Porque fica uma coisa, né, que às vezes as pessoas falam assim, não, eu que decido, eu que escolho. Eu falo assim, gente, é o seguinte, em algum momento você não está se dando conta de quem está tomando as decisões, é aquela mágoa, é aquele ressentimento, é aquela raiva, é aquele medo, é aquela tristeza. Exatamente. E só que a pessoa não está tendo vida.
Então, o medo de perder o controle vai fazendo com que ela... Ela vai minguando, né? Vai virando uma coisa seca, sem vida, sem alegria, né? Acho que eu pego muito metrô e eu fico observando a carinha das pessoas voltando para casa. E você vê que tem uma frustração ali por trás, sabe? Tem um cansaço, uma exaustão. Você não vê uma pessoa que volta para casa, mesmo com exaustão física... Mas sabe quando o semblante está de dever cumprido? Que você acabou uma palestra, eu sei que é palestrante, mas você acaba a palestra e fala, tô moído, mas que legal! Você não vê isso mais, né? Você sabe que eu estava agora num evento em Sorocaba e quando... às vezes as pessoas me perguntam assim, mas você sai muito desgastado? Eu falo assim, gente, eu saio com uma energia a milhão. E aí, aí eu falei, gente, eu estou autografando os livros. Fez uma fila e aí uma pessoa me perguntou, falou assim, nossa, você tem saco, né? Eu falei, não, olha lá no final e vê a pessoa abraçadinha no livro. E quem sou eu para não estar com o máximo de disposição para receber essa última pessoa que está lá na fila? Exatamente isso. É sobre isso, né? É sobre isso. Então, você usou essa expressão, né, de voltando para casa. E às vezes as pessoas não se deram conta de que elas não estão voltando para elas. Exato. Não é assim? Então, às vezes eu uso essa definição para meditação. Meditação é o ato de voltar conscientemente para você. Né? É devolver você para você mesmo. Então, às vezes a pessoa não se deu conta. Então, quando eu falo assim, o que a gente ama numa criança de 2 anos? Espontaneidade, leveza, alegria. E aí eu pergunto, e onde foi parar essa criança? Como a gente resgata ela, né? Como que a gente resgata? E muitas vezes a gente vai passar pela vida sem perceber que quando a gente foi se moldando, se engessando, se enquadrando, a gente começou a ter scripts que a gente vai repetindo. Então, script de falta de amor. Né? Parece que de tempos em tempos a gente volta para uma experiência onde parece que as pessoas não nos aceitaram, não nos amaram, e aí a gente fica com aquela sensação de que está faltando amor. Parece que é errado amar, inclusive, né? Então não vou amar, né? Não vou me entregar. E aí você vai ver que o outro script é falta de alegria. Aí você vê as pessoas sérias, fechadas, e parece que elas vão repetindo para elas mesmas que elas têm que aprender a ser só. E que é no esforço, né? Que a vida tem que ser esse esforço, que tem que ser essa coisa pesada, dura. E o incrível é que elas vão fazendo elas vão alimentando uma sensação de inadequação. Elas vão se sentindo inadequadas com a própria vida. E aí você vai ver que tem eu brinco que assim, é péssimo esse script de falta de cabeça, quando parece que a gente tem cabeça para organizar a vida de todo mundo. Menos a nossa. Menos a nossa, né? E você fala assim, gente, como que eu consigo né, ter sacadas, dicas de como que você faz, por que você faz, porque... E aí você fala assim, putz, e parece eu sou mentor do mundo, agora, né? Então, quando a gente vai olhando isso, né, a gente vai dizendo assim, putz, precisava só uma coisinha, né? Durante a pandemia eu falei muito essa frase. Pare de fazer com você o que fizeram com você. Seja a primeira pessoa a se dar o amor que você espera receber de alguém. E muitas vezes essa é a atitude, essa atitude consciente, né, de se conheça mais. E não querer que alguém venha e tampe esse buraco que você mesmo não conseguiu entender ainda, né, Du? E é incrível, né? Eu estava usando essa expressão nesse almoço lá com os irmãos. Eu falei assim, tem pessoas que querem ser crescidas, elas não querem crescer. Não é? E aí parece que em algum momento alguém continua me tratando como criança. Eu falei assim, o problema não é as pessoas que tratam, né? É quando eu vou vender para o mundo exatamente a pessoa
que não cresceu. E são coisas muito sutis, né? Eu percebo algumas coisas em mim. E acho que nos últimos 15 dias eu tive um insight. Falei, gente, é isso que eu faço. Eu entendi que eu ficava doente para chamar a atenção do meu pai e da minha mãe. E aí passei um ciclo agora de adoecer. Eu falei, mas não é possível que eu vou ficar caindo aqui de cama toda semana. Quando eu entendi que era para ter uma atenção que eu queria ter tido lá na infância e eu não consegui, e aí eu estava buscando isso, pá, acabou. Não tive mais nada. É muito sutil, né? Essa percepção, você entrar nesse entendimento. Tem que falar no microfone, gente. Estou falando fora também, bronca. Mas você sabe que isso, né, é que me levou a criar a técnica do Inner Vision. Que, Inner Vision é a técnica de análise corporal, onde eu conto a história emocional da pessoa pelo corpo dela. Onde eu conto, né, essa história de como que as pessoas adoecem, por que elas adoecem, qual é a história emocional que está fabricando essa doença. Eu tava assistindo uma aula do Gayarsa, e aí veio essa história, né? Mente sã, incorpore sã. Quer dizer, você fala assim, quer dizer que se eu inverter, se eu tiver um corpo são, eu vou ter uma mente sã? Assim, como que funciona essa dinâmica? Então, entender que muitas vezes, e é isso que a neurociência trouxe recentemente, quando ela fala da cognição corporificada. As nossas experiências, elas são incorporadas. No físico. No físico. E quando elas são incorporadas no físico, ela se torna uma cognição. Então, eu tomo pancada. Toda vez que eu quero amor, eu vou lá e tomo um tapão. Aí chega uma hora que essa experiência, ela está aqui no meu físico. E aí, na minha cognição não adianta pedir, porque cada vez que eu peço amor, algo de ruim acontece. Então, essa pessoa, ela cresce e vai ficar com essa sensação de que se entregar para o amor é sempre a possibilidade de você sofrer. Então, eu não me entrego. E aí se fecha cada vez mais, né? E aí eu não entendo por que eu tenho sempre relações com pessoas que elas não mergulham, elas não se entregam. Aí você fala assim, opa, né? Então, eu tenho pós-doutorado nisso. Mas olha, mas essa é a coisa. Eu acho que esse é o ponto que muitas vezes... Percepção, né? Do que você assim, ao longo da minha vida, então assim, isso foi sempre a minha busca de compreender a dinâmica, de como que a dinâmica acontece, para entender como que a gente desfaz essa dinâmica. Mas sempre foi uma busca ou começou em algum momento específico do que você fez faculdade, vamos voltar lá nos 17. Como foi isso? Aos 17 anos, isso foi para mim uma busca. Mas que tinha uma coisa sua que você queria resolver? Aos 17 anos, eu queria fazer um trabalho de reabilitação psicofísica. E, na época, isso não existia. Né? Então, eu fui fazer educação física e psicologia. Por quê? Porque eu queria entender o que acontece no corpo e o que acontece na mente. E, nesse caminho, eu conheci um mexicano, o Otávio Rivas. O Otávio era exatamente o cara que eu olhava e falava assim, eu quero ser como ele. Que lindo. Né? Porque ele era, primeiro, um transformador de gente. E ele era preparador psicológico da seleção mexicana de futebol. Maravilhoso. E aí, eu olhava, e cada vez que ele falava, eu falava, é esse cara. E aí, eu fui para um congresso na Bahia, e ele estava... E eu olhei para ele e falei assim, Otávio, eu quero aprender a fazer o que você faz. E aí ele olhou para mim e falou assim, ok, eu te ensino tranquilamente isso. Aí ele falou assim, o único problema é que eu estou no México e você está aqui no Brasil. Um problema de distância. Naquela época não tinha WhatsApp, videoconferência, Zoom. nada. Então, aí tinha essa coisa que assim, tem que ser presencial. E aí eu, cheio de... Já estava de exame,
já estava quase para tomar pau de matéria, pronto para levar na educação DP. física ou na psicologia? Nas duas. Ah, estava as duas ao mesmo tempo. Eu aprendi a fazer uma coisa, negociar. Assim, aquele garoto tímido foi começar a negociar com os professores que ele nunca tinha falado para propor negócio. Tipo assim, se eu fizer um trabalho, se esse trabalho for, se você me libera do exame, você aí você vai me passando, né? E você sabe que na época eu fiz um trabalho de natação que eu até hoje lamento ter perdido, não ter encontrado. Porque foi tão lindo que o professor falou assim, só tem uma condição, que você apresente esse trabalho para todas as turmas, eram mais ou menos 500 alunos, e essa foi a minha primeira experiência como palestrante. Uma aula magna para 500 alunos, apresentando um projeto que eu tinha criado e que foi uma das coisas lindas, né? Como que era a trajetória, desde o bebê até um nadador de alta performance, o que é que teria que acontecer. Eu sou formada em educação física também, né? E eu lembro do bebezinho, assim, entrando na piscina com 6 meses, era a coisa mais deliciosa do mundo, essa construção. Essa integração da água ali, né? Então, mas aí tinha a parte lúdica, a brincadeira, como que entrava, como era. Então, foi uma coisa... Bom, tudo isso... E aí você apresentou para as 500 pessoas? Apresentei, aplaudidíssimo, de pé, com aquela coisa toda. Quando você terminou, você falou, é isso que eu vim fazer ou ainda não? Você sabe qual era o objetivo? Passar de ano. A palestra era só uma coisa sobre, tipo assim, liberei, peguei minha passagem, entrei no avião e fui-me embora para o México. Era um meio, né? Então, para mim, ficou muito claro que, assim, propósito significa trazer competências que você não usa. Então, para mim, essa coisa de ir para o México, ser discípulo do Otávio, foi para mim uma coisa assim muito especial. Quando eu vejo as pessoas dizendo, estou sem grana, estou sem isso, tem isso, eu falei assim, gente, eu aprendi com 21 o que significava isso. Para tudo se dá um jeito. Vender bicicleta, vender patinete, tudo. Sabe essa coisa de ir juntando, fazer rifa, fazer... Mas é o que você falou, é o medo ali que está segurando, né? Então, acha desculpa. Então, por isso que, assim, naquele momento não tinha desculpa, só tinha um compromisso. Assim, conseguir a passagem, conseguir fazer com que eu chegasse no México, conseguir... Você imagina que essa coisa que eu falei para o Otávio, eu falei, Otávio, olha, eu já tinha parado de jogar, mas me consegue para fazer um teste para jogar. E assim... que era uma coisa que, assim, como é que eu iria me manter no México... Jogando futebol. Jogando futebol. Claro, sabe, uma ideia assim, genial, né? Então, aí você imagina como que é a ideia de alguém que já tinha parado, assim, esse negócio, pressão, cobrança... aquela coisa, né? A minha exigência de perfeição, com aquela sensação de que o medo de não corresponder a expectativas. Então, assim, tudo isso começa a se tornar não mais um obstáculo, mas era um desafio a ser enfrentado. O medo estava ali, Du? O medo estava ali. E como que você fez? Só para quem está em casa que tem esse medo, quais foram os recursos que você usou naquele momento para vencer isso? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que a paixão, você tem É verdade. Uma inspiração ali, né? Para mim, por isso que propósito fala muito disso. Né? O meu propósito era exatamente essa luz que era o Otávio. Tá. Tanto é que, assim, quando eu voltei com certificado de preparador psicológico de equipes, voltei com várias formações, voltei com um monte... Mas tinha uma coisa que para mim era assim, nesse inteirinho eu estourei o joelho. E você jogou futebol? Joguei, assim, mas por isso que, assim, quando eu parei, porque, assim, no momento, na época, não tinha essa coisa de artroscopia, vai lá e faz, volta 3 meses depois, né?
Era uma coisa que você... E aí, na época, os médicos falaram assim, olha, você vai voltar, você nunca mais vai voltar a ter o joelho firme, vai sempre torcer. Tá? Aí eu falei, sabe uma coisa? Acho que já deu. Né? Para aquilo que eu queria, acho que deu certinho. Uhum. E aí eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, parece que foi a coisa natural, voltei a atuar exatamente com aquilo que eu sonhava. Ir, dar treinamento, fazer... Já formado em educação física e em psicologia. Tá. Então, isso para mim já era o caminho, certo. Mas para mim já não era assim, não era mais o acadêmico, né? Assim, tanto é que assim, nenhuma dessas duas formações se tornaram a minha prática. Porque aí, tudo aquilo que eu fui desenvolvendo nesse período, todas as formações começaram a se tornar a minha prática de trabalho. Então, você traduzia elas no seu trabalho. Então, por isso que esse olhar de desenvolver, de pesquisar o que acontece, qual é a doença, por que a doença, tudo isso começou a se tornar uma coisa, já um ponto fixo para mim. Então, em 89 eu tinha uma técnica. Em 89. Já tinha essa técnica construída. Então, para mim, isso era muito simples. Eu olhar, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, e a fibromialgia? Ok. Aí eu olho e digo, ok, dá uma olhadinha como que essa pessoa tem, na história dela, tem uma dor que ela vem carregando, né? Uma experiência que machuca muito, machuca no sentido dela se sentir desamada, não se sentir amada, não se sentir protegida, e essa dor ela vem carregando. E aí ela se transformou numa dor de caminhar pela vida. Então, dor de caminhar pela vida, a fibromialgia. Então, quando a gente começa a ir olhando, a gente começa a compreender qual é o grande desafio existencial dessa pessoa para que ela possa reverter isso. Então, por isso que começou a se tornar fascinante olhar para as pessoas e vir desvendando esse universo. Então, que lindo. Que gostoso, né? Porque deve ser fascinante. Então, por isso que, para mim, tem uma coisa que é assim... Um dia uma pessoa me perguntou, assim, o que faz você ser tão apaixonado para trabalhar com gente, para lidar com gente? É que eu já estive do outro lado. Sim, e você sabe a necessidade do outro, né? Eu sei o que significa, né, desafio, eu sei o que significa desistir, eu sei. Né? Não porque eu sei. Não porque... Você viveu aqui. É porque eu vivi isso. Exato. Então, assim, é como se eu tivesse uma compreensão sentida, né, das dores das pessoas. E você se tratou com tudo isso? Tinha um lugar seu que você conseguiu vir resolvendo com todas as técnicas? Então, por isso que o Otávio, para mim, além de meu terapeuta, o meu mentor, o meu professor, o meu mestre, assim... Ele foi sempre essa pessoa, né, que me evidenciava uma coisa que eu descobri a palavra no japonês, que é dantotsu. Dantotsu, que é ser o melhor entre os melhores. Que não é um processo de comparação, é um processo de evolução. Como que você se torna melhor do que você é hoje? Eu vou fazer o melhor disso, né? É aquilo que eu tenho no momento, eu vou fazer o melhor disso, é isso? Ou não? É você evoluir sobre o que você é hoje. Então, às vezes as pessoas param e falam assim, eu sou muito inseguro. Ok, ponto de partida. Mas o que você vai fazer para se tornar melhor, para você parar de dizer que você é inseguro? Né? Porque eu posso passar a vida inteira dizendo que você é tímido. Sou né? tímido, você poderia ficar tímido. naquela história do sou tímido, eu não sirvo para fazer palestra, eu não sirvo para dar treinamento porque eu sou tímido. Né? É muito fácil, né? É muito, eu vou dizer assim, entre aspas, é muito agradável você ter uma boa justificativa. Porque isso não dá frio na barriga. Fala, gente, eu sou tímido.
Ponto. Né? Isso significa que agora eu não tenho mais que enfrentar o meu frio na barriga. Exatamente. Então, eu costumo dizer isso. Se você não enfrentar o frio na barriga, você não vai viver o amor. Não, e é muito... às vezes as pessoas olham a gente palestrando, ou até aqui no podcast, fazendo um programa, e falam, não, eles chegam lá, fazem, olha que legal, que gostoso. Eu lembro as sensações físicas que eu sempre tive antes de entrar para dar palestra, para dar aula de MBA. Eu falava, eu não vou fazer isso. Eu vou embora. Eu não sirvo para isso. Eu não quero. Assim, chilique total. Aí entrava... Era fantástico, todo mundo elogiava, saía feliz, saltitante. Próxima aula, mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Ainda tem uma outra fasezinha que é o seguinte: você entra, dá aula, todo mundo elogia, menos você. Exato. Você acha? Exato. Aí você vai assistir a sua aula. Não, nessa época eu não assistia. Não tinha o vídeo ainda. Não, né? Nessa época eu não assistia a aula. Você nem chegava a fazer isso, eu fazia. Assim, não. Eu me nego a Foi assistir. horrível. Foi horrível. Então, assim, é maluco. Quase uma autossabotagem ali, maluco né? Como que a gente consegue... Eu estava usando essa expressão. Ninguém bate tão forte quanto a gente mesmo. Ninguém pune tanto quanto nós mesmos, não. né? Então, quando a gente começa a perceber que muito daquilo que às vezes a gente fala assim, qual é o maior desafio? Olha no espelho. Não é? Bem-vindo, né? Aí você vai começar a perceber que esse é o nosso maior desafio. Então a Dani tem uma fala que eu acho muito bacana, que é o seguinte: as pessoas ficam olhando para o espelho e querendo que aquele reflexo mude. Exato. Muda. Muda aí. Muda. Tipo a bruxa falando, você é bonita, você é bonita. Então, assim, a pessoa ela quer que as coisas mudem sem que ela mude. A partir só de uma idealização e uma expectativa, né, Du? Então, por isso que às vezes, quando eu falo assim, você merece o que a vida tem de mais fantástico. Isso não significa que seja a coisa mais fácil. E por isso que eu digo, a diferença entre simples e fácil. É simples você viver o amor. Muito não simples. Significa que seja fácil. Exato. Tudo aquilo que é simples exige de cada um de nós o que nós temos de melhor. Porque a simplicidade, ela é complexa, né? É aquela coisa, é simples você dizer eu te amo. Putz, mas que às vezes trava, dá um nó na garganta, você não fala, aí você tem raiva, e você não aí quer. Aí você complica, Exatamente. Aí você fala, mas o outro me maltratou, eu não vou falar eu te amo, eu não vou dar o braço a torcer, eu não vou ser o primeiro que... E aí, quando a gente vai vendo, a vida se tornou complexa. Exatamente. Não porque a vida era complexa, mas a gente conseguiu enrolar tanto, né, que vai ficando complexa. Então, para mim é muito isso. Então, quando a gente foi para a Índia... Com quantos anos, Du? Aí já estávamos falando de 20 e poucos anos. E como que apareceu a Índia aí, nesse meio? Foi com... É que a Índia, ela já existia antes de nós irmos para lá. Então, o Osho já estava na nossa vida. Sim, entendi. Então, já era uma pauta de estudo. Já. Então, assim, eu já era sannyasi há muito tempo. Só para quem está em casa, o que é ser sannyasi? Discípulo. Tá. Discípulo do Osho desde 82. Então, isso para mim era... Já fazia parte na minha do seu vida. Mundo. Então, fazer... Aí a Dani também já estava dentro do universo. E a Dani já estava na sua vida? Aí a Dani entrou na minha vida quando eu vou para a Itália. E aí eu conheço a Dani. Entendi. E 3 meses depois a gente ficamos juntos e nós estamos juntos há 30 anos. Mas também não tem como não ficar junto da Dani, né? Não. Mas volta lá para a Índia. Então, mas por isso, né, que eu acho que tem sempre essa coisa, assim, de se entregar. Então, se entregar, perfeito. O Otávio foi isso.
Você sentiu e foi, né? E fui. O Osho, eu senti e fui. Sai Baba, eu senti e fui. Aliás, eu fui pro ashram dele. Maravilhoso, né? Gente, que experiência fantástica o Sai Baba. Você foi quando ele estava? Fui quando ele estava. E é uma coisa... Ele teve... Não, é um... É lindo, né? É literalmente uma entidade ali, né? Um espírito já. Você não... Quando nós estávamos com Sai Baba, os meus pais já tinham falecido. E teve um momento em que me deu um sentimento de uma leveza. E, assim... Eu me senti, sutil, né? Eu me senti uma sensação de me sentir muito amado. Aí eu fechei os olhos. E aí veio a imagem da minha mãe e do meu pai, assim, mas nítido, forte. Quando eu abro os olhos, ele está na minha frente, né? E aí ele bate a mão. E aí ele joga o vibute em cima de mim. Assim, você fala assim... então você ficou bem mais perto do que eu. Então foi uma coisa assim, anos que a gente foi vivendo isso. Então por isso que às vezes as pessoas falam assim, mas isso foi uma época, né? Assim, pra gente é um compromisso de vida. Então assim, para mim é um compromisso de vida. Não eu lembro que a gente foi para o Nepal e nós ficamos 45 dias num mosteiro. Que também é belíssimo, né? Nepal é uma coisa. Lindo. Sou apaixonada pelo Nepal. Foi um dos melhores lugares. Eu quero voltar, porque a última vez que eu fui, meses depois teve o terremoto e desmontou tudo. E agora foi tudo reconstruído. O pessoal fala que está muito lindo, também. Mas nesse período que a gente ficou no mosteiro, a gente acordava 4 horas para ir fazer meditação, todo dia. E um dia eu estava com o mestre do mosteiro, e aí eu perguntei, né, para ele, falei assim, quando foi que você fez meditação pela primeira vez? Ele falou assim, aos 6 anos. Aí eu perguntei para ele assim, quantos anos você tem agora? 86. Uau, 80 anos. Aí eu olhei para ele, né? E aquela perguntinha idiota, né, que a gente assim, precisa? Aí ele olhou para mim e falou assim, você toma banho todo dia? Eu falei, sim. Tipo, óbvio, né? Óbvio, todo dia, né? Aí ele olhou e falou assim, precisa? Aí eu falei, sim, sensacional. Se suja, transporta, tá, né? Transpira, tá. Escova dente todo dia? Eu falei, sim. Mais de uma vez? Eu falei assim, não vou dizer que são 5, né? Aí ele falou assim, precisa. Sensacional esse homem. Aí ele olhou para mim e falou assim, a alma e o espírito também precisa, não é? Então essa coisa, né, de como que é tão importante que a gente tenha essa consciência do para quê. Então às vezes eu vejo as pessoas que estão no movimento evolutivo e elas falam assim, ok, já está bom. E aí passa alguns meses, aí ela entra em parafuso e cai. E aí ela fala assim, nossa, eu não entendi, eu estava tão bem e agora eu estou tão mal. Não aprendeu a sustentar, né, Edu? Porque tem uma coisa que, assim, eu acho que a sustentabilidade é não parar. Exatamente, é um movimento contínuo a vida, né? Então, por isso que essa fala do Godin foi muito importante para mim entender que, assim, mesmo quando a gente acha que não precisa escovar o dente, escova. Mesmo quando você, bem criança, você acha que não precisa tomar banho. Meu filho fala que ele não precisa todo dia. Vai lá, toma todo dia. Exato. Né, assim, mas essa coisa que, assim, o que é que você fez hoje para você ficar melhor do que você estava? Porque, com certeza, se você não fez algo que te deixou melhor, com certeza tem um pensamento que vai entrando e vai fazendo com que a gente fique um pouquinho pior. Exatamente.
Isso a neurociência trouxe para mim. Quer dizer, a consciência de que não apaga. Nós não apagamos os circuitos neurais. Eles ficam ali presos, Eles estão lá. Então, eu entendi que quando o pessoal do AA diz eu sou alcoólatra, significa que esse circuito do alcoolismo está lá. Uhum. Então, quando um estímulo chegar, ele vai e volta. Ele volta e emerge. Então, é o neurótico anônimo, assim, é o vitimismo anônimo. É muito fácil a gente resgatar esses circuitos. Então, assim, e é por isso que é tão importante que a gente mantenha um compromisso de manter as experiências vivas do quê? De como a gente quer se sentir na vida. E você pratica a meditação? Pratica diariamente? Diariamente, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, pô, mas você acorda e vai fazer... Acordo, eu tenho o hábito de acordar muito cedo, então às vezes 4:30, 5, eu já estou fazendo as meditações. E o legal é que a gente tem 2 casas, uma em São Paulo, que tem a gente tem um nosso oratório, e tem a casa do Guarujá, que é enfiada dentro da mata. Ai, que delícia, então, é um refúgio, para a né? gente tem 2 refúgios, um aqui em São Paulo, onde a gente tem espaço para isso. Tá. Então, às vezes quando uma pessoa fala assim, ai, mas, sabe, imagina, você vai criar um espaço de um oratório, assim. Eu cresci com a minha mãe. A minha mãe era devota de São Judas Tadeu. Uhum. Então, por isso que os 3 filhos têm Tadeu. Né? Eduardo Tadeu, Roberto Tadeu, Gilberto Tadeu. Tá explicado, gente. Porquê das causas impossíveis. Né? Mas, então, a gente tinha essa coisa, né, da imagem de São Judas. E eu entendi que não era a imagem. Era que o que aquela imagem disparava dentro daquela mulher. Então, pensar uma mulher analfabeta que criou 4 filhos, que se tornaram referências dentro das suas áreas. Os 4, né? Os 4. Imagina, não é foram os 4. E conseguiu construir uma realidade que muitas pessoas não teriam criado. Então a gente fala, e a minha mãe ela usava essa frase, não importa se a gente veio de um lugar muito pobre, importa para onde a gente está indo. Sensacional, e ela tem toda a razão. O que importa é a gente ter esse norte, saber para onde a gente está indo, né? Que a gente vai sofrer, inevitavelmente. Isso é inevitável. Agora, o ponto é, você vai levar isso para onde você estiver indo? Né? Então é esse sentimento que para mim, então assim, ir para um templo jainista, budista, cristão, muçulmano, é sempre a lembrança, né, do que é estar ali. Então, para mim, assim, é sempre a referência de que Deus está presente em tudo aquilo que a gente faz. Sensacional, exatamente então, isso. Seja lá o nome do Deus que você queira dar aí na sua casa, né? Tem diversos, mas é uma espiritualidade, é algo maior que te conecta, né, Edu? Então, por isso que foi tão legal quando eu vi o Evangelho de Jesus, quando ele diz assim, se você quiser me encontrar, toque uma pedra, toque uma árvore. Né? Eu estou em tudo, né? Você está em tudo. Não é? Então, às vezes, a pessoa... e por isso que religião, religar, é a opção de como você escolhe se religar com o divino. Sabe? Porque isso não é melhor, não é pior. Né? Essa coisa, né, de que às vezes você fala assim, a minha é melhor. Nem tem a sua, né? Porque não é de ninguém. Né? E o ponto é que às vezes as pessoas não se dão conta de que nesse e principalmente pós-pandemia, as pessoas voltaram intolerantes. Muito. A experiência dessa reclusão, dessa né, reclusão
armou muito a mentalidade de que eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. E aí a gente começa a perceber que muitas vezes ou a pessoa se tornou intolerante ou ela se tornou extremamente reclusa. Então, por isso que às vezes a doença que mais se manifestou pós-pandemia é o espectro autista. Né? E aí você fala assim... Impressionante, né? E eu lido muito com a educação, e a gente fala assim, nossa, laudos que parece que não acaba. Inúmeros. Na escola do meu filho, inúmeros. E aí eu estava falando isso com os professores. E quantos professores voltaram autistas? Assim, fechados dentro de si mesmo. No mundo deles, né? E aí a gente vai ver que ou a pessoa se fechou ou a pessoa se tornou intolerante. Donas da verdade. E aí você fala assim... Que verdade é essa, né? Então, é essa coisa que quando eu tive essa oportunidade de transitar por muitos países e muitas experiências, e a gente vai olhando e vai dizendo assim, né, assim, como que em algum momento as pessoas vão ficando muito presas à ideia de que esse é o certo. E você sabe que na Índia, nós fomos parar no meio de uma guerra civil. Uau. Lá na Caxemira. E ao mesmo tempo foi uma das experiências mais incríveis, assustadoras e incríveis. Porque a gente encontrou um mestre sufi que é de origem muçulmana, e a gente ficava numa casa flutuante lindíssima, num lago lindo, e a gente olhava o Himalaia, né, no fundo, então a gente falava assim, nossa, um paraíso na Terra. Só que dormia com metralhador e bomba explodindo. Que loucura! Então, mas um dia, né, o Aziz, esse mestre sufi, ele vai com aquelas barquinhas e para no terraço da nossa casa, e ele traz uma Bíblia e um Alcorão. E aí ele abre e ele começa essa passagem no Alcorão. Aí ela está aqui, e aí ele abria e falava, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Aí ele falou assim, olha, tem essa passagem que está aqui na Bíblia e está aqui no Alcorão. E aí tem coisas que tinha na Bíblia e não tinha no Alcorão. Tinha coisas que tinha no Alcorão que não tinha na Bíblia. E aí nós passamos um dia fazendo esses olhares. No final do dia ele olhou e falou assim, qual foi a lição? Aí, idiota, né? Tem coisa que tem num e tem no outro. Tem no outro e não tem num. Aí ele ria, né? Ele falou assim, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, tudo que é convergente nos textos sagrados é a palavra de Deus. Tudo aquilo que é divergente nos textos sagrados é a palavra do homem. Sensacional. Na vida, aprenda a discernir o que é a palavra de Deus e o que é a palavra do homem. E percorra o caminho de Deus. Gente, não é? Sensacional! Então, para mim, é muito isso. Né? Assim, então, sentar e ouvir um mestre jainista... É esse lugar de se abastecer, né? Parar e ouvir uma missa, um culto. Então, assim, não é mais a religião. Então, assim, nesse momento está em conexão com a palavra de Deus. Gente, então, olha, Edu, eu ficaria aqui horas conversando com você. Daqui a pouco o Michel me mata. Mas eu queria terminar com essa fala sua, porque eu acho que é fantástico isso que você está dizendo, né? Ter um lugar que te guia, ter um lugar que te norteia. Mas para a gente não perder mais, Dudu, que, assim, que é fantástico, a gente passaria horas... Como que a gente faz para te achar? Como que a gente faz para saber mais? Como que a gente faz para fazer seus cursos? Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Olha para aquela câmera e é seu agora. É o seguinte. Bom, Insta, Eduardo Chiniachik Oficial. E entrando lá no Eduardo Chiniachik Oficial, lá na bio vai ter seminarioies.com.br,
que é um seminário de 2 dias, que eu costumo dizer o seguinte: ao longo da vida a gente aprendeu a dizer muito não para a gente, e está na hora de a gente reaprender a dizer sim para nós, sim para a vida. E principalmente uma coisa, assumir esse espaço de liderar a nós mesmos, liderar a nossa vida. E quando você estiver participando do seminário Yes, você vai poder conhecer todos os outros treinamentos. Treinamento Namastê, que é uma imersão de transformação pessoal, o seminário de formação do Inner Vision, da análise corporal, e também da mentoria profissional, o NIC, que é transformar conhecimento em negócio. Maravilhoso. Olha, eu já fiz o Dono do Destino, que foi fantástico. Acabei de receber um convite para ir para o Yes e estarei lá. Com tá bom? certeza. Tem livro novo do Edu também, Na Cuidar parada. de Quem Educa. Não só professor, né, Edu? Pais, todo mundo que educa de alguma forma, né? Principalmente porque às vezes a gente fala assim, é educador. Pai também. Exatamente. Né? Pai educa. Os pais educam. Né? Como diria o Samitiba, quem ama, educa. Quem ama, educa, exatamente. Então, gente, sigam o Edu, é imperdível. Edu, gratidão, muito obrigada. Acho que a gente passaria algumas horas aqui conversando. Mas vão matar a gente. Mas, gente, obrigada pela sua audiência. Tenho certeza que vocês amaram. Espero que vocês possam ter se inspirado com a história do Eduardo Chinachique, porque eu certamente me inspiro e ele faz parte de grandes transformações da minha vida. Então, até a próxima segunda-feira, às 21 horas, com mais um convidado para inspirar você, inspirar a sua transformação. Fica ligado no nosso podcast. E comece a seguir o nosso canal do YouTube da Rádio Vibe Mundial ou nosso perfil do Instagram também, Rádio Vibe Mundial. E tem diversos conteúdos que vão te recursar e vão te ajudar a viver de forma mais leve e de forma mais tranquila. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima segunda. Edu, obrigada. Amada. Delícia. Desculpa te interromper, mas olha, foi muito bom. Tchau, gente.